Salve, salve meus amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar aí do pós-jogo entre Botafogo e Corinthians. Vamos falar também um pouquinho do confronto da Libertadores. Vamos falar um pouquinho também sobre o que nos aguarda aí no Brasileirão, o que a gente tem aí pela frente, o que vai impactar. O Botafogo tem um clássico contra o Fluminense no fim de semana. Mas antes da gente falar isso aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal, aproveita e ativa as notificações também, porque eu tô tentando trazer vídeos assim sobre Botafogo. Então, se você tiver uma ideia, uma sugestão de vídeo para eu gravar, deixa aí nos comentários que a gente vai estar trazendo aqui, beleza? Dito isso, vamos falar aqui um pouquinho do que foi a partida entre Botafogo e Corinthians. Uma partida onde o Botafogo jogou o seu futebol. A gente sabe das limitações do Corinthians, a situação que o Corinthians estava. O Corinthians que até vinha de 2 vitórias, vinha de uma classificação. O Corinthians que vinha de uma certa forma assim, com moral, né, para jogar, mas o Botafogo em casa, é líder do campeonato, não é líder à toa. O Botafogo jogou o bom futebol, demorou até para fazer o primeiro gol, muito também pelo grande momento que vive o Hugo, goleiro do Corinthians, fazendo grandíssimas defesas aí em vários jogos. Quanto o Botafogo também, eu já sabia que não seria diferente, que ele faria várias defesas sim, mas um jogo onde eu já tinha postado lá no Threads, quem me segue lá viu, eu tinha falado que seria 2-1, seria um jogo difícil. É, já sabia também que o Corinthians teria assim uma facilidade também de trocar passes ali em um certo momento do jogo, porque o campo do Newton Santos facilita muito para times que gostam de jogar assim, entendeu? Com troca de passe, porque é um campo que a gente viu, o Rogério Ceni falou isso do jogo do Bahia. E a gente já viu também o Cruzeiro, que é um time que gosta de trocar passe rápido, sair da pressão e marcação, que é um campo que facilita muito essa saída. Então, tipo assim, você vai jogar num campo mais pesado, o Botafogo que marca a pressão, o cara não consegue tocar uma bola, ele tem que sair no bicão. Como o Newton Santos é um gramado muito melhor, o cara consegue sim sair tocando, porque ele já sabe que a bola não vai quicar, não vai parar de correr, entendeu? A bola vai sim chegar no companheiro se ele tocar certo. Então o Botafogo marcou pressão também em cima do Corinthians. O Corinthians algumas vezes conseguiu sair, algumas vezes saiu no chutão. O Botafogo teve mérito na sua marcação, pressão ali no início do jogo, praticamente o primeiro tempo inteiro. Tanto que mereceu-se o primeiro gol. E aí depois, né, cometemos 2 pênaltis, para mim, infantis, mas que foram sem pênalti. E aí o Botafogo leva o segundo gol, né, depois do John ter defendido o primeiro pênalti da carreira dele como profissional. Ele não conseguiu defender o segundo. Se defender o segundo, esquece, mano. Aí poderia marcar o terceiro, o quarto, que o cara ia pegar tudo. Mas tomou. E a gente logo em seguida, com o Almada, que tava numa noite inspiradíssima, conseguimos fazer o segundo gol. Vitinho pra mim estreou muito bem, Alex Telles também estreou muito bem. O Vitinho um pouco mais nervoso, o Alex Telles mostrando mais seu entrosamento com o Tiquinho de lá da época do Porto. E aí nós podemos ver que nós temos 2 bons laterais que vão agregar bastante aí pro restante do campeonato e provavelmente também pro ano que vem. Então o Botafogo acabou ganhando, é isso. Segue o líder aí por enquanto. E a gente tem uma situação aí muito complicada agora, porque vamos entrar na questão da Libertadores. E a gente tem aí como adversário direto o Palmeiras. Eu vou ser sincero com vocês, rapaziada. Pra mim, assim, minha opinião, o Palmeiras é o favorito do brasileiro e o Fortaleza tá fora, mano. Fortaleza pra mim tá fora. Cara, o Fortaleza tem tudo pra ganhar a Sul-Americana. É óbvio que eles têm o Cruzeiro pela frente, mas o Fortaleza queria competir com o Palmeiras. E de certa forma também com o Botafogo, que tem elenco pra jogar as 2 competições. E o Palmeiras, que tá só focado no brasileiro e joga as 2 partidas decisivas, joga contra o Botafogo no Allianz e joga contra o Fortaleza no Allianz, eu acho que eles podem acabar abrindo mão de uma possibilidade que seria o título da Sul-Americana. Mas aí é com eles, entendeu? E pra mim, o Fortaleza, por ter que disputar as 2, se não abrir mão da Sul-Americana, vai ficar de fora do brasileiro. Então, assim, mas o futebol é surpreendente, tudo pode acontecer. A meta de campeão é 76 pontos. Tem o Botafogo, que é o líder, tá com 23 pontos atrás. Então, assim, tem muita coisa para acontecer ainda. Então, vamos aguardar, né? O campeonato aí, a gente sabe o que aconteceu ano passado. A gente sabe que o campeonato brasileiro é questão de constância. Mas hoje eu vejo o Palmeiras com muito mais tempo, mais liberdade. Vai ter outra parada FIFA, né? Outra data FIFA para o Palmeiras treinar. E aí entra na questão de que o Palmeiras não tá jogando mais nada e o Botafogo vai jogar a Libertadores. E no que isso implica? O Botafogo vai enfrentar o São Paulo agora
se não fizer um bom resultado aqui no Newton Santos, vai precisar poupar contra o Fluminense. E aí o Fluminense não fazendo um bom resultado aqui no Maracanã, que inclusive os dois jogos, né, são no mesmo dia aí, a Conmebol vacilou, o Fluminense vai ter que poupar fim de semana. Se os dois times pouparem, só que o Fluminense está também na questão da briga contra o rebaixamento. Se os dois times pouparem, aí é aquele negócio, o Botafogo tem mais reservas. Agora, se não pouparem, se o Fluminense for com o time titular, pode ser que dê um empate ali, que o Fluminense vença, pela questão do desgaste, porque assim, o Fluminense vai priorizar o brasileiro, entendeu? Eu acho que pro Fluminense seria muito pior o Fluminense cair para a Série B um ano após ter sido campeão da Libertadores. Então o Fluminense vai ter que ter o foco dele ali no brasileiro. Então tudo vai depender dos dois jogos que vão acontecer no mesmo dia. E aí é um jogo que vale 3 pontos, é um jogo que vale 3 pontos, mas pode direcionar muitas coisas ainda. E aí temos uma sequência aí de jogos onde o Botafogo vai pegar o São Paulo, né, depois fora de casa. E aí é o que vai definir também. A Libertadores é o que vai definir o restante, mano, não tem jeito. O Botafogo vai pegar o São Paulo em casa e depois o Botafogo tem uma sequência até um pouco mais tranquila, digamos assim. Pra mim, os adversários mais difíceis o Inter. Vou botar aqui, vou mostrar aqui a tabela pra vocês e a gente vai falar um pouquinho disso. A sequência do Botafogo é essa aqui. Pega o Fluminense fora de casa, né? Em casa, em tese, Maracanã é nosso. E aí depois o Botafogo encara o Grêmio, que é um jogo que tá pra ser uma Mané Garrincha fora de casa. Mas o Botafogo pra mim tem mais time que o Grêmio. É provável que o Botafogo ganhe esse jogo aqui, mas por ser fora de casa acaba que a gente perde um pouco a mão. Aí já o Palmeiras aqui encara o Vasco lá no Mané Garrincha. O Vasco nunca venceu o Palmeiras lá. A força do Vasco para ajudar o Botafogo seria em São Januário. Como não vai jogar em São Januário, aqui o Palmeiras vai como favorito porque é campo neutro. E aí o Palmeiras em seguida pega o Atlético Mineiro lá no Brinco de Ouro, que se não me engano é o estádio do Barueri, que a Leila comprou, não lembro. Mas de qualquer forma, em campo neutro, o Palmeiras acaba sendo como favorito. O Botafogo aqui também, contra o Grêmio, o Botafogo é favorito por causa da questão no momento dos dois times. E o Atlético Mineiro também tem a questão da Libertadores e tudo mais. Em seguida, a Botafogo encara o Atlético Paranaense lá na Liga Arena. O Botafogo que, mano, o Atlético Paranaense não consegue bons resultados. O Atlético Paranaense tá no seu pior ano aí, sei lá, dos últimos 5, 6 anos. Quem acompanha o futebol sabe que o Atlético Paranaense não é isso que tá acontecendo aí. O time, tá 5 jogos sem vencer, mano. Quando foi a última vez que você viu o Atlético Paranaense assim? Eu não lembro. Tem muito tempo. O Atlético Paranaense se tornou um time que, pelo menos na sua casa, era um time muito forte. E nesse campeonato não tá se mostrando. Aí o Bragantino e Palmeiras. O Bragantino também, que antigamente jogava na Abichedino, era um time chatinho. Aí também vem enfrentando a má fase aqui, de 5 jogos tem uma vitória. Aí vai pegar o Palmeiras, que também é um time chato. Então assim, o Botafogo aqui se torna de certa forma favorito, mas é o que eu falo também, o time quanto mais tempo tá sem ganhar, mais perto da vitória ele também tá. Então o Atlético Paranaense, de certa forma, é um carrasco do Botafogo. O Bragantino não é carrasco do Palmeiras. Então essa questão da tabela fica um pouco mais difícil. Aí o Botafogo pega o Criciúma em casa, que eu acredito que esse jogo aí o Botafogo possa ganhar, né? Tem assim, um grande favoritismo. Se o Botafogo não ganhar isso aqui, é impossível ganhar o Brasileirão não ganhando esse jogo aqui. E o Palmeiras pega o Juventude fora, que aí é o que entra a nossa sorte, né? Porque o Juventude é um bom mandante e o Juventude pode acabar ajudando aí fazendo o Palmeiras tropeçar. Aí em seguida a gente tem Palmeiras e Fortaleza. A gente não sabe a situação de como que vai estar o Fortaleza na Sul-Americana. Então não dá pra cravar se vai com força máxima, se vai poupar, porque também já vai chegar a data FIFA logo em seguida, se não me engano.
E aí o Bragantino contra o Botafogo também, o Botafogo acaba sendo favorito lá na, na arena, porque o Bragantino não é muito assim carrasco do Botafogo, né? Eu acho que isso pesa bastante no futebol, não sei vocês, mas eu conto bastante com isso. Aí temos um clássico aqui, que a gente vai ter que torcer pro Corinthians precisar muito ganhar essa partida. E o Botafogo tem um clássico contra o Vasco, que aí é aquilo que eu acredito que o Botafogo possa ganhar sim, o Vasco. O Vasco que até encontrou um time, encaixou um time, mas a gente viu como eu assisti o jogo do Flamengo, inclusive lá no Maracanã, né, no qual fui convidado para estar. Eu fui lá assistir na torcida mista e eu vi o jogo, mano. Tipo assim, o Flamengo jogando com o time mais espaçado, o Vasco com um time muito mais físico e o Flamengo jogou mais, pô. Essa é a verdade. Então, assim, o Botafogo é um time que joga mais espaçado e é um time físico também. O Vasco é só um time físico. Que é claro, tem alguns jogadores ali que podem salvar. Tem o Verratti também que, pô, empatou o jogo lá em São Januário, num lance com o Piton. Mas é isso, eu acredito que no Newton Santos seja a diferença. E apesar de que o Vasco no Newton Santos tem jogado muito bem. Quando jogou contra o Fluminense lá, se não me engano, ganhou, né? Teve aquela goleada lá. E contra a gente também no início do ano, tudo bem que era o time do Thiago Nunes, ganhou também, né? Mas vamos aguardar para poder a gente ver. 33ª rodada, Botafogo recebe o Cuiabá. Aí entra naquela questão, Botafogo quer ser campeão, é super favorito, mas o do ano passado tomou aquele gol lá do Isidro Pita que tudo tava dando errado. Mas o momento pra mim, acredito eu, que mudou. Então, ao que tudo indica, é que o Botafogo vai ganhar essa partida aqui e que o Palmeiras vai ganhar também, do Grêmio. Eu falei do Palmeiras da outra rodada aqui, contra o Corinthians, torcer pro Corinthians segurar aqui o Palmeiras. Aqui pra mim o Palmeiras ganha o Grêmio. E aí, aqui Bahia e Palmeiras também é uma chance de esperança do Palmeiras tropeçar. Por que é uma chance de esperança? Porque o Palmeiras só vai jogar isso, galera. O Palmeiras vai se preparar pra ganhar todas as partidas como se fosse final. É isso que o Palmeiras vai fazer. E aqui a gente tem uma leve esperança também no Botafogo e o Atlético Mineiro, simplesmente porque o Botafogo joga bem contra o Atlético Mineiro fora de casa. Essa é a verdade. Então, assim, eu tenho esperança aqui de ser uma vitória, um empate, mas se perder também pro Atlético Mineiro não é nada surpreendente. O Atlético Mineiro é um bom time, mas dá pra ganhar. E time que quer ser campeão tem que ganhar essa partida aqui. Aí o Botafogo recebe Vitória, né, que de certa forma perdeu pra gente aí no ano, praticamente nos 3 jogos. Então temos que ganhar. Esse daqui é um jogo vencível. E o Atlético Goianiense em casa vai receber o Palmeiras, que contar com esse jogo aqui para o Palmeiras tropeçar é ter que ter muita fé, mano. Aí a gente vai para a rodada que pra mim é que decide o campeonato, que é Palmeiras e Botafogo, que pra mim é a rodada principal aqui, dependendo de como cheguem os dois times, pode definir quem será o campeão. E o Botafogo, dependendo de como chegue para esse jogo aqui, pode ser campeão lá no Allianz, e o Palmeiras também pode ser campeão lá no Allianz. Para mim, essa rodada aqui será uma final realmente de Campeonato Brasileiro, mano. Essa daqui vai definir, porque depois disso aqui só tem mais 2 jogos e podem abrir 6 de vantagem. E então, dependendo do saldo de gols ali, não vai dar para alcançar. Então, é isso, é a final. O outro jogo é Inter e Botafogo, lá no Beira-Rio. O Inter que tá retomando seu futebol, tem boas peças. Aqui a gente vai pra famosa questão de que o Botafogo também pode ganhar o Inter lá pelo histórico de confrontos dos últimos, sei lá, 5 jogos assim. O Botafogo teve algumas viradas históricas, alguns bons jogos lá. É certo também que já tomou algumas porradas, mas dá pra ganhar. E torcer aqui pro Cruzeiro segurar o Palmeiras. O Cruzeiro dentro de casa tá melhorando. E é uma esperança também, dependendo de como chegue nessa rodada aqui, dependendo do objetivo do Cruzeiro, pegar um G4 ali, um G6, pode ser que o Cruzeiro precise desses pontos aí. E aí a gente vai para a última rodada, rapaziada, que é o seguinte. Aqui é coisa de maluco. Aqui essa última rodada aqui, a 38ª rodada aqui é coisa de maluco. Por quê? Se o São Paulo estiver precisando de ponto para algum objetivo, sei lá, ele não vai poder perder essa partida aqui. Só que outra partida, se ele não abrir as pernas pro Botafogo, o Palmeiras pode ser campeão.
dependendo. Só que aí, se o Fluminense, que provavelmente já vai estar fora da zona de rebaixamento, não abrir as pernas pro Palmeiras, o Botafogo pode ser campeão. Então aqui pode ser uma rodada de quem toma mais gols, ou de quem faz mais gols. Quem, tipo, pode ser um 4-0 Botafogo, pode ser um 5-0 Palmeiras. Não sabemos, né? A gente só vai descobrir quando chegar lá. Então, assim, analisando assim friamente, né, por alto, o Palmeiras tem a sequência para mim que é a mais fácil possível. E, ao que tudo indica, eles são favoritos. Estão a 3 pontos atrás do Botafogo. Não tem muito o que fazer. Já passaram em 4 gols de saldo. Mas, em contrapartida, só depende do Botafogo fazer sua parte. Dá pro Botafogo brigar nas duas frentes. Só vai precisar fazer o dever de casa e fora de casa. E é isso que o time precisa para ser campeão. Não tem jeito, não tem para onde fugir. Se o Botafogo quiser ser campeão, vai ter que vencer fora de casa e dentro de casa. E arrumar alguns empates ali. Dito isso, fala um pouquinho só de Botafogo e São Paulo. O São Paulo que venceu o Cruzeiro no Mineirão, que é uma parada muito difícil de acontecer, porque o Cruzeiro é um time muito forte em casa. Mas o São Paulo foi lá e conseguiu essa proeza. E o São Paulo, que foi eliminado pro Galo na Copa do Brasil, se não me engano, mas competindo. Então, assim, será um bom jogo, mas na minha visão, se alguém abrir vantagem no primeiro, vai ser muito, muito, muito difícil de reverter no segundo. Igual foi Botafogo e Palmeiras. O Botafogo abriu 2-1, o Palmeiras teve que reverter lá, mas fez o terceiro gol, fez. Beleza, mas foi muito difícil do Palmeiras reverter. Eu falo isso por quê? Porque o São Paulo perdeu pro Galo no Morumbi e não conseguiu reverter. Então, assim, são dois times de qualidade se enfrentando, que quem pegar vantagem, se o São Paulo pega vantagem aqui no Newton Santos, o Botafogo reverter lá é muito mais difícil. E vice-versa, se o Botafogo pegar uma vantagem aqui de uns 2-0, ainda que o São Paulo jogue no Morumbi, também será muito difícil de reverter, porque o Botafogo tem uma zaga compacta, entendeu? Tem uma boa defesa, não vai sair tomando gol assim, entendeu? Então é isso. Mas vamos aguardar, já tô ansioso pro jogo de quarta-feira, Libertadores, é isso aí. Já vai mexendo com os nervos, tô preocupado, mas é pela questão do Fluminense que vai jogar também no mesmo dia. Mas vamos pra cima, tamo junto. E deixa sua opinião aí nos comentários, o que você acha aí que o Botafogo vai ganhar, não vai ganhar. Se o Botafogo vai pegar uma sequência fácil, se não vai. Qual a sua projeção pro Botafogo? Quem são os adversários mais chatos que você acha que o Botafogo vai enfrentar aqui na sequência do Campeonato Brasileiro? Beleza? Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. É nóis, rapaziada, valeu!